Oi, gente! Bom, hoje a gente vai começar sobre uma aula sobre introdução sobre a globalização. Na aula de globalização, eu vou abordar diferentes temas, né, que ligam a globalização, como sistema capitalista, socialista, como se formou através das grandes navegações e tudo mais. Então eu vou dividir essas aulas em 5 aulas, tá? Eu acho que na verdade vão ser 6, que eu devo fazer um resumo a mais, né, pra ficar extra pra vocês. Aí eu vou fazendo, tá? E vou criar uma playlist bonitinha, igual eu fiz com cartografia, pra vocês poderem ir acompanhando certinho, viu? Aí tem todo o desenvolvimento do assunto, pra vocês fazerem um mapa mental, né? Pra poder se localizar melhor, tá bom? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre a origem da globalização, né? Revolução técnico-científica informacional, que no caso seria a terceira revolução industrial, né? Aspectos positivos da globalização, os aspectos negativos da globalização, as multinacionais e os blocos econômicos, ok? Eu vou dividir isso, né, em cada tópico e tudo mais, para vocês irem acompanhando com o auxílio dos slides, que me ajuda muito, que aí eu consigo fazer vocês localizarem mais ou menos o contexto, tá? E é isso aí, tá bom? Vamos lá. Introdução. A globalização é um dos termos mais frequentes empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação mundial. Então, gente, para mim poder falar da globalização, eu vou fazer uma aula, tá? Separada, somente sobre o capitalismo. Porque o capitalismo por que formou a globalização vem do capitalismo, tá? Então, eu vou fazer uma aula individual sobre o que é o capitalismo e vou disponibilizar no canal junto com esses blocos de aula sobre globalização, tá? Para vocês entenderem o que é e tudo mais, ok? Tá. Na prática, ela é vista como uma total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentação proporcionada pelo sistema de comunicação e transporte. Você fala, mas beleza, eu li, mas eu não entendi. O que é globalização, então? Globalização é o sistema é o termo que a gente usa hoje em dia, foi denominado para isso, que é associado à interação humana. Então, hoje em dia tem muito a facilidade de meios de transporte, de meios de comunicação, de compra e venda mais acessível, de acontecer, por exemplo, um acidente no Japão, a gente sabe aqui no Brasil em questão de minutos. Tudo é um sistema globalizado, tá? O principal intuito, né, o principal fundador da globalização são as revoluções no sistema de internet, tecnologia em geral, tá? Porque com isso veio uma nova versão do mundo pra gente. Antigamente, a gente fala isso, e as pessoas ficam, não, mas isso é muito comum. Hoje em dia que eu quero uma informação lá no notebook, eu pesquiso, eu pego meu celular, eu tenho acesso a tudo de um jeito muito fácil, de um jeito muito rápido. Porém, isso não era assim, tá? Isso pra gente que hoje em dia é fácil você querer a resposta, por exemplo, de uma receita de pão, e você abrir o computador e pesquisar e já tá ali um monte de receita fácil para você entender de um jeito mais processado. Isso é um sistema de globalização, tá? Isso foi algo que hoje em dia pra gente é normal, mas, por exemplo, quando você vê uma pessoa um pouco mais velha, ela já tem um pouco de dificuldade a mais, ou então ela talvez nem sabe mexer no celular. Porque não é da geração dela, não tinha essa facilidade antigamente, tá? Isso foi adquirido e foi inovando, foi crescendo e trouxe grandes benefícios e também trouxe aspectos negativos, tá? Então a globalização, ela é o sistema de integração, tá? Por exemplo, eu vou pegar um celular e eu vou ligar para alguém que está em outro país. Isso é um sistema de integração. Eu vou fazer uma compra, eu abro um notebook, eu quero comprar um celular. Eu quero comprar um celular de uma indústria, por exemplo, eu quero comprar um celular da Apple. Então, eu tô fazendo um sistema de globalização, eu tô comprando um produto que não é do meu país, não é do Brasil, é de fora. E eu consigo fazer de um jeito fácil, rápido e muito acessível, tá? Então, o sistema de globalização de um jeito, como introdução, é isso, tá, gente? Beleza. Qual que é a origem da globalização? A globalização foi um processo, né, de expansão econômica, política, cultural a nível mundial.
Ou seja, o que é isso? Não foi naquela cidade, não foi naquele estado, não foi naquele país. Foi o mundo todo interagindo com o mundo todo. Por isso, globalização, interação do globo terrestre. É todo mundo tendo acesso à informação, à compra, a diferentes tipos de cultura, transporte, de um jeito inovador, de um jeito que mudou, né? Mudou o conceito que a gente tinha sobre todos esses quesitos, ok? Ele se deu, o processo de globalização, alguns escritores falam, né, que deu origem, eu coloquei aqui por causa disso, no período das grandes navegações, né? Por quê? Porque era uma troca de comércio que começou a ter contato com outras regiões. Então, por exemplo, eu morava... Tô dando um exemplo totalmente só ilustrativo, tá, gente? Eu morava no Japão e eu produzia lá... formas de tecido, alguma coisa lá. E eu quero vender isso para outro local para eu poder comprar outra coisa, para eu poder adquirir outra coisa, para eu poder fazer uma troca, né, de outra coisa. Então eu vou trocar o tecido que eu produzia, por exemplo, num café. Eu vou trocar um leite que eu produzo em tal lugar por um açúcar em outro lugar. Então virou uma troca de comércio mundial, entendeu? Com as navegações, quando eles aprenderam os conceitos de navegação com a cartografia, lógico que eles começaram a formular os mapas e tudo mais, e já sabiam a trajetória, eles começaram a fazer um comércio mundial, um comércio, assim, internacional. Eles iam em outras regiões buscar produtos que ali não eram produzidos, que o solo ali não produzia, ou então que as pessoas ali não produziam, ok? E durante esse processo das grandes navegações, né, do século XVI, os comércios começaram a ter ampliações, né, e outras navegações, outros países começaram a entrar naquele momento que deu início à expansão capitalista pelo mundo, ou seja, deu início a visar lucros, a visar sempre ter mais, a sempre produzir mais para você vender, para você ter mais. Por exemplo, se eu produzisse uma grande quantidade de cana de açúcar, eu vou ter um monte de quantidade de cana de açúcar. Então eu vou poder trocar essa cana de açúcar que eu produzo em diferentes locais um pouquinho para conseguir diferentes coisas e eu vou ter mais coisas, entendeu? Então o sistema capitalista, ele teve, claro, muitas mudanças, muitas modificações, mas ele sempre visa o lucro. Seja no ato de adquirir as coisas, né, e depois com a ampliação dele industrial, com o ato do capital, tá? Eu vou ter dinheiro, quanto mais dinheiro eu tiver, mais poder eu tenho, e assim que é a formulação do sistema capitalista, ok? Tá. A revolução técnico-científica informacional. Você fala, ai meu Deus, o que é isso? É quando as tecnologias, né, hoje em geral, assim, começaram a surgir e a se inovar. E foi marcado, né, até pela terceira revolução industrial, que é chamado, iniciada no século XX. E essa fase, vou ler aqui para vocês, nesse processo, intensificaram os avanços técnicos no contexto dos sistemas de informação, com destaque para a difusão dos aparelhos eletrônicos e da internet, além de uma maior evolução dos meios de transporte. Você fala, mas isso aí é muito comum, internet, meios de transporte acessíveis, assim, mas imagina naquela época que, por exemplo, para você conversar, para você manter contato com alguém, você tinha que redigir uma carta, ou um pergaminho, ou o que fosse naquela época, e eles iam mandar aquela carta, você ia num lugar próprio para poder mandar aquela carta, e você chegava lá e tinha o tempo para a carta chegar lá, para a pessoa redigir a dela, para a pessoa mandar e enviar. Então, para você manter um contato com alguém, você demorava uns 3 meses para você adquirir uma resposta dela de uma pergunta que você fez, tá? E com a internet, isso mudou completamente. Tanto que hoje, o sistema de comunicação, ele é tão mais evoluído que dá para você conversar com as pessoas do outro lado do mundo em tempo real. Tem chamadas de vídeo, você pode ver a pessoa. Foi uma inovação tão grande, gente, mas tão grande, que marcou, né, como a revolução técnico-científica informacional, ou seja, era o sistema de tecnologia entrando em vigor na sociedade e mudando diferentes aspectos.
Quando a gente pensa na internet, a gente pensa em meios de informação, a gente pensa em pesquisa, em estudo, em conversar com um amigo que a gente gosta, mas a gente não para um pouco para refletir o tamanho disso, a dimensão disso. Antigamente, os produtos eles eram produzidos e trocados e tudo mais. Hoje em dia eles são vendidos de diferentes formas, com diferentes concorrentes, com diferentes indústrias produzindo e visando só o lucro. E é um sistema muito rápido de acontecer. Então, eu consigo, por exemplo, fazer um produto e conseguir vender ele pela internet para diferentes pessoas no mundo. Essa acessibilidade não existia antigamente, tá? Por isso que foi um marco na história. Por isso que a gente vê um pouco com mais normalidade, porque é do nosso tempo. Porque foi desenvolvido mais atualmente. Mas foi uma inovação muito grande, tá? Uma das características da globalização é o fato dela se manifestar nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade. Cultura, espaço geográfico, educação, política, direitos humanos, saúde e principalmente a economia. Dessa forma, quando uma prática cultural chinesa é vivenciada nos Estados Unidos ou quando uma manifestação tradicional africana é vivenciada no Brasil, temos a evidência de como as sociedades entregam suas culturas e se influenciam mutuamente. Fala, mas como isso? Olha, vou dar um exemplo comigo. Eu gosto muito de anime, por exemplo. Então isso não é uma cultura brasileira, é asiática, tá? Então eu tenho integração no meu dia a dia de coisas que são de outro lugar muito longe. E pra mim, quando eu vejo uma obra japonesa, quando eu leio, quando eu escuto uma música, pra mim é comum, porque ela é como se fosse uma mesclagem um pouco de cultura. A mesma coisa serve para você, por exemplo, que você mora no Brasil e você gosta muito, muito de um estilo de roupa produzido nos Estados Unidos. Você tem você tem costume, no caso, de comer muito fast food. Isso é um costume nos Estados Unidos, que ao longo, ele foi se integrando com o mundo todo, tá? Na globalização. Então, algo, por exemplo, que era só de uma determinada região, que era comum só naquela determinada região, ela foi se alastrando pelo mundo todo, tá? Tem um sistema de globalização. Então, um costume que era muito comum africano, eu vou dar um exemplo disso bem básico. Os africanos antigamente, até hoje, tem tribos que têm culturas deles usarem aqueles cordões no pescoço para largar, nas orelhas, eles usam nos mamilos e tudo mais. E assim que foi dado início aos piercings, alargadores, que a maioria dos jovens hoje em dia usa, eu mesma já usei. E é um costume africano, tá? Então, tem muita gente que usa, por exemplo, e ela nem sabe o que aquilo era para eles. Ela usa porque foi uma aculturação globalizada. Foi algo que a gente viu, a gente achou bonito e a gente começou a integrar com a nossa cultura, formando, assim, uma mutuosidade, tá? Formando, assim, uma interação mútua. Um costume também que eu vejo muito, eu acho muito interessante, são aquelas tatuagens que a gente vê que tem 2 listras, ou então 3, 4, diferentes listras. Aquilo, na verdade, no Japão, antigamente, era visto como marcar prisioneiros, tá? Então, por exemplo, se você cometia determinado crime ou determinadas quantidades de crime, você era marcado com uma tatuagem específica para você simbolizar aquilo para as pessoas verem você, já saber o que você tinha cometido. E hoje em dia a gente vê essas tatuagens e eu, por exemplo, eu acho lindas essas tatuagens, só que tem gente que faz e ela nem sabe, porque é uma culturação mútua. Aquilo foi passado pra gente, a gente viu, a gente achou bonito, a gente fez, só que na verdade não é daqui. Na verdade não é do Brasil ou dos Estados Unidos, é lá da Ásia, tá? É lá do Japão, eu não lembro direito o determinado local que era. Tanto que nos países asiáticos, é muito difícil você ver um asiático que mora no Japão mesmo, assim, que hoje em dia é um pouco mais normal, mas um pouco, assim, em meia-idade, de uns 40 anos, mais ou menos, que ele tem tatuagem. Porque antigamente isso era visto como forma de marcar alguém que fez algo errado, tá? Então, eles achavam isso errado, eles viam como alguém que usava isso, alguém marginalizado, tá? E muitas tatuagens que eles faziam para simbolizar algo assim, hoje em dia é feito em toda parte do mundo
E a gente acha lindo. E são realmente tatuagens muito bonitas. Mas é um sistema cultural que foi passando e se integrando de um jeito global, tá? Tá, vamos lá. Aspectos positivos da globalização. Os avanços proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão do conhecimento. Assim, por exemplo, se a cura por uma doença grave é descoberta no Japão, ela é rapidamente difundida para as diferentes partes do planeta. Outros pontos considerados vantajosos da globalização é a maior difusão comercial e também de investimentos entre diversos outros fatores. Ou seja, é uma troca de informação, gente, muito ampla, né? Muito grande e muito rápida. Um exemplo disso que a gente pode dar atualmente é a vacina do coronavírus, tá? Se a gente fosse olhar antigamente, eles iam demorar anos para descobrir a vacina de um vírus totalmente novo. Você fala, mas não vai demorar, tem vacinação de gripe, tem vacinação de sarampo, de todo ano e tal, e eles têm... Tá, mas eles têm a base da pesquisa daquilo, eles têm a base do gene daquele vírus. Eles sabem mais ou menos a composição, mesmo tendo as variáveis deles, tá? Aí, vocês imaginam um vírus totalmente novo, né? Não tão novo, porque o coronavírus é parecido, assim, com o H1N1, né? Já tem variações compatíveis, entre aspas, com ele. Eu não entendo muito bem nessa área, mas eu vou usar como exemplo só para vocês terem uma noção de como a informação ela é passada tão rápido. Quando deu, né, o sistema de coronavírus, todo mundo entrou em um mini surto, só que os países começaram a investir para encontrar vacinas sobre isso, para encontrar uma cura, para parar aquilo. Nisso, foram desenvolvidos em diferentes partes do mundo, vacinas, foi tentando desenvolver métodos contraceptivos, só que eles ainda não estavam conseguindo formular uma que era eficaz para aquela doença. Beleza? Então, quando elas conseguiram, eu não lembro se foi a Rússia, eu não lembro direito aonde que eles conseguiram primeiro, só que eles conseguiram, né, formular uma vacina que era própria para o coronavírus. Naquela época a gente ainda não imaginava, né, que a variante dela ia ser tão rápida para se alastrar, mas eles conseguiram e essa informação foi passada para o mundo todo, tá? Então, outros lugares começaram a desenvolver outras vacinas, mais ou menos com a mesma composição, o mesmo intuito, né, para deter o coronavírus, tá? E outra coisa que é muito importante a gente entender é a comunicação. Vou usar o coronavírus como o maior destaque disso. Imagina antigamente, como por exemplo a peste negra, ou então a gripe do Alasca, ou a gripe de Hong Kong, e todo mundo sem saber o que estava acontecendo. Todo mundo sem saber os métodos que eles iam usar para não adquirir aquela doença. Eles não sabiam o que ia fazer. E quando eles foram divulgando essa informação, quando eles começaram a descobrir, isso demorava muito tempo. Não tem como você mandar uma informação para outro lado do mundo naquela época sem demorar meses a fio. Então, você imagina que eles descobriram, por exemplo, que para evitar a peste negra, você tinha que tomar cuidado, né, com higienização, lavar sempre as mãos, tomar cuidado com outras pessoas que talvez poderia passar para você e tudo mais, e você demorar meses para descobrir isso, para chegar a informação do outro lado do mundo, e quando chegava essa informação do outro lado do mundo, já tinha outra informação que eles sabiam que era eficaz, e eles tinham que mandar de novo para lá, até chegar lá. Então a gente morreu muita gente, tá? E hoje em dia no coronavírus, mesmo com a taxa de mortalidade dele, ela é baixa, mas ela chegando assim, pegando tanta gente desprevenida, a gente tem uma sorte, entre aspas, claro, porque é um momento muito difícil, né, mas grande, porque a gente tem acesso à informação. Então você sabe que você saindo da rua com máscara, você evita passar o vírus para outra pessoa, e a pessoa usando, ela também te protege. Você sabe que você lavar a mão com sabão, tem que ficar debaixo da torneira pelo menos 20 segundos lavando a mão com a água caindo para a bactéria sair. Você sabe que você tem que usar um álcool de
de negócio 70, porque o mais baixo ele não vai conseguir matar o vírus, tá? Você sabe que o vírus ele passa em objetos, então se eu pegar nesse lápis e eu tiver com o vírus e eu espirrar nele, tossir ou algo assim, e eu passar para outra pessoa e ela tiver com o vírus, ela não tiver com o vírus, ela pode pegar, tá? Então são informações que a gente acha assim básico, mas não é básico, porque teve, né, uma análise para isso, que cada gripe, cada doença e tal tem a sua forma de transmissão, tá? Então, por exemplo, como a gente evita a dengue, não deixando a água parada. E a gente evita o coronavírus tendo maior higienização, maior proteção, um distanciamento social das pessoas para quem tem não poder passar pra gente, tá? Então, esse entendimento da divergência entre essas doenças e a compreensão e essa informação podendo chegar no mundo todo, podendo chegar tão rapidamente, é uma forma de globalização. Porque se não tivesse esse meio de informação, a gente não ia saber disso, a gente ia demorar, ou a gente não ia saber, então a gente ia demorar muito tempo para saber. E isso podia ser bem degradante para a humanidade, porque você já está morrendo muita gente, com a gente sabendo. Ui, caiu meu lápis. Com a gente sabendo o que faz, né, para não pegar o coronavírus. Imagina se a gente não soubesse. Tá? Imagina se não tivesse cientistas conseguindo fazer uma forma de pausar um pouco com a vacina. Imagina a gente não tendo a concepção que aquele vírus ele é mutável, tá? Ele vai mudar de forma, igual o vírus da gripe, por exemplo. Todo ano você toma vacina da gripe, porque todo ano o vírus da gripe ele se modifica. O coronavírus, pelo que a gente sabe hoje em dia, os cientistas estão fazendo as pesquisas, eu não entendo bem dessa área, é mais ou menos a mesma coisa. O vírus ele vai se mutar, ele vai mudar. Então, você ter a compreensão disso e essa informação chegar no mundo todo de uma forma tão rápida é um sistema de globalização, tá? Os aspectos negativos da globalização. O principal entre os problemas da globalização é uma eventual desigualdade social por ela proporcionada, em que o poder e a renda encontram-se em maior parte concentrados nas mãos de uma minoria, o que atrela a questão às contradições do capitalismo. Bom, que o nosso mundo ele é desigual socialmente, todo mundo sabe, né? Você fala, mas por que esse quesito é ligado à globalização? Porque a globalização ela é ligada, né? Ela é, na verdade, o sistema de compra, o sistema de economia do mundo. Então, se você compra algo, se você vende algo na internet, se você vende, você tem contato com outras pessoas, se você tem interações culturais, regionais com outra região, é um sistema de globalização. Esse sistema de globalização, a partir como ele vai crescendo, tem as indústrias, né, que elas têm o sistema econômico, entre aspas, um pouco mais na mão, que são as multinacionais. E tendo essas empresas, tem as pessoas que estão com um cargo mais acima e as pessoas que têm um cargo mais abaixo. E esse processo, ele é marcado pela desigualdade social que a gente presencia hoje em dia, tá? Então, é muito comum, né, você, por exemplo, você trabalhar numa empresa e você fazer um trabalho muito mais pesado do que o seu chefe. Muito mais desgastante, né, pra você. E ele ganha mais do que você, porque isso é uma hierarquia, tá? Ele tá em cima e você está embaixo. Por que isso? Porque o sistema capitalista, ele faz isso com as pessoas. Já que é um sistema voltado pro lucro, as pessoas visam ter sempre mais. E quando elas têm sempre mais, sempre vai ter alguém que vai produzir o que elas vão usar como produto para elas terem sempre mais. Essa pessoa que está produzindo, que tem um sistema todo, né, que está ajudando na limpeza do local, que está ajudando a fazer comida para as pessoas no local, quem está fazendo como é que é o nome do negócio, gente? Funcionamento das máquinas e etc., elas estão num cargo um pouco mais abaixo de quem é um chefe, um gerente, um fiscal, entendeu? E isso é uma hierarquia social, tá? Sempre vai ter alguém, né, com
ganhando mais que você, acima de você no sistema social. O sistema capitalista, ele faz algo que eu acho muito interessante. E muito mal. Ele dá o livre-arbítrio para você. Se você quiser, você pode comprar qualquer coisa. Você pode, você tem a liberdade de poder comprar qualquer coisa. Você pode chegar numa concessionária e sair de lá com um carro zero. Você pode, só que você não vai ter o dinheiro para isso, tá? Então ele dá o livre-arbítrio de você poder subir dentro da cadeia social, porém ele tem múltiplas formas de te manter embaixo. Isso é ligado, gente, mas depois de eu acabar esses vídeos sobre globalização e tudo mais, eu vou ver se eu trago um vídeo disso pra vocês. Que é um sistema, assim, todo voltado pro lucro e voltado para as pessoas não conseguirem subir de cargo. Não todas, claro que tem as pessoas que conseguem subir, crescer na vida com esforço e tudo mais, só que isso é caso de 1 em 1 milhão, tá? Você, por exemplo, você estuda numa escola pública e outra pessoa estuda numa escola particular. Mas as vantagens e tudo mais tem desvantagem. Tem desvantagem, a gente sabe que tem desvantagem. A gente sabe que o ensino público ele é mais precário do que o ensino particular, tá? Se não fosse assim, não existia o sistema de cotas, por exemplo, para ter ingressantes de escola pública, porque as pessoas já sabem que o ensino ele não é tão bom quanto o ensino particular. Beleza? Então, é todo um sistema social que eu espero que daqui a uns anos ele se modifique, mas que eles sempre priorizam quem tá por cima. Beleza? Eles sempre priorizam quem tem dinheiro. Se você vê uma pessoa, independente da cor, já que isso também influencia muito, mas independente da cor, raça e etnia, sendo presa, e outra pessoa igualzinha sendo presa e uma tendo dinheiro e outra não, você sabe que o sistema vai favorecer quem tem dinheiro, tá? Talvez o mesmo delito, mas quem tem dinheiro vai sair de um jeito mais fácil, vai sair de um jeito mais rápido, talvez nem vai ser preso do que quem não tem, beleza? Então isso é um sistema social totalmente desigual e ele é, entre aspas, feito para ter as pessoas que são priorizadas ali, que têm mais dinheiro, têm mais lucro, e as pessoas que não têm e que vão passar a vida toda tentando ter e ralando pra caramba. Um exemplo disso, quando você nasce numa família boa, você tem menos dificuldade, assim, de dinheiro, viu, gente? Que eu sei que cada um tem o seu problema. Mas você tem menos dificuldade, por exemplo, pra você tem mais liberdade pra você comprar o que quer, fazer uma viagem que você quer. Quando você não tem dinheiro, mesmo sua mãe ou seu pai querendo dar isso pra você, não tem como eles fazerem, tá? E isso é toda uma cadeia sobre a hierarquia. Para os jovens, tem toda uma construção social atrás disso. E isso é um aspecto negativo da globalização, viu? Tá. Além disso, acusa-se a globalização de proporcionar uma desigualdade formal de comunicação entre os diferentes territórios, em que culturas, valores morais, princípios educacionais e outros são reproduzidos obedecendo a uma ideologia dominante. Nesse sentido, forma-se, segundo essa opinião, uma hegemonia em que os principais centros de poder exercem um controle ou uma maior influência sobre as regiões econômicas menos favoráveis, obliterando assim as matrizes tradicionais. Mas eu não entendi nada disso. Pera, vamos com calma. O que isso quer dizer? Que o sistema de globalização, ele proporciona desigualdades formais. Ou seja, ele mesmo causa as desigualdades que tem hoje em dia na sociedade, tá? Se, por exemplo, a África, ele é um país que ele é diverso de matéria-prima, ele é muito rico de matéria-prima, mas é um dos países mais pobres do mundo, tá? E por que isso acontece? É porque as pessoas de lá não sabem gerenciar a economia. Não é isso. Quando deu o sistema quando deu, na verdade, a época das colonizações, foi um país muito explorado. Então, ele tem... A sua cultura é voltada para a desigualdade social, tá? Então, não é que lá não tem os recursos para ser um país, não, né? Um continente de primeiro mundo. Ele tem. Só que tem diferentes motivos, né, culturais para isso não acontecer. Isso não conseguia acontecer, tá? Beleza. Essa ideologia, né, dominante que tem, que ela faz esse sistema sempre ficar desse jeito, tá?
Vamos lá. É claro que o poder pode ser considerado uma vantagem ou desvantagem da globalização, dependendo da abordagem realizada e também, de certa forma, da ideologia empregada em sua análise. O que é isso? Tem vantagem e desvantagem na globalização. E o fato de ter sempre alguém com poder concentrado em suas mãos e as outras pessoas numa classe social mais baixa, mesmo sendo uma característica da globalização, a globalização ela não foi feita para isso. Tá? Isso foi uma consequência dela, por causa do sistema capitalista. O sistema capitalista, ele como eu já vou fazer um vídeo só sobre ele, mas eu vou fazer só um breve anúncio. Só como ele é sempre voltado no lucro, gente, tem as pessoas que elas conseguem lucrar e elas lucram em cima das pessoas. Então, esse sistema social desigual que a gente vê, até acabar o sistema capitalista, eu acho que ele sempre vai existir, tá? Porque sempre vai ter alguém por cima, ganhando mais, explorando as pessoas de baixo, e a pessoa de baixo que tá trabalhando para se manter, tá ralando, e para sustentar a família e tudo mais, e tem essa pirâmide social, ok? Toda vez que eu vou fazer esse slide, eu esqueço que o balãozinho fica em cima do negócio. Beleza. Multinacionais. Tá? O que são empresas multinacionais? Empresas multinacionais são empresas que produzem produzem um produto que ele é vendido internacionalmente. Ou seja, ele chega em diferentes partes do mundo. Ah, mas quais são esses produtos? Coca-Cola, rede celular tipo iPhone, Motorola, produtos da Nestlé que a gente vê. Aquelas marcas mais famosas que você vê são empresas multinacionais, tá? Sadia, por exemplo, tem um monte de marcas multinacionais. E isso é um pouco, quando esse poder é monopolizado, isso é um pouco perigoso. Eu vou explicar pra vocês o porquê disso, tá? Ao longo dessa aula. Tá, vamos lá. A expansão das empresas multinacionais, também chamadas de transnacionais ou empresas globais. Muitas delas abordam seus países de origem ou simplesmente expandem suas atividades em direção aos mais diversos locais em busca de um maior mercado consumidor, de isenção de impostos, de evitar tarifas alfandegárias, que eu não sei pronunciar essa palavra, e de aderir a um menor custo de mão de obra e matérias-primas. O processo de expansão dessas empresas globais e suas indústrias reverberou no avanço das industrializações e da urbanização em diversos países subdesenvolvidos e emergenciais, inclusive o Brasil. Fala, mas o que é isso? Bom, a gente vê que os produtos multinacionais eles são vendidos em todo lugar, igual no Brasil, não ia ser uma exceção. Então você vê, por exemplo, aqui, muitas filiais de McDonald's, por exemplo. Você fala, mas por que essas empresas elas estão expandindo? Expandindo a gente sabe que é por lucro, mas por que para aqui? Elas expandem visando lucro e visando... elas vão sempre... também vão para países subdesenvolvidos, porque lá os impostos são menores. Os salários... o real é mais desvalorizado. Então ela tem um lucro maior, gastando menos, tá? Então, por que você vê essas linhas de fast food só em capitais? Você não vai ver um McDonald's numa cidade pequena, tá? Se você for ver, vai ser muito raro, mas eu duvido que você vai ver um McDonald's numa cidade pequena, porque eles buscam centros urbanos, né, grandes, onde vai ter muita gente comprando, muita gente gastando dinheiro no sistema capitalista, tipo, estourando em alto, e eles colocam a sede ali de algo que é famoso mundialmente e as pessoas vão ir lá comer, as pessoas vão ir lá gastar, tá? Então eles vão ganhar um lucro maior porque ali, para manter a empresa naquele país, vai ser mais barato. Então eles vão gastar menos dinheiro para manter a mesma empresa que eles manteriam em outro local, eles também mantêm em outro local, uma rede internacional, né? E vão ter um lucro maior, tá? Eles vão gastar menos para ter a empresa ali e vão lucrar mais com isso, beleza?
E é interessante vocês pensarem nas empresas multinacionais, porque hoje em dia tudo que a gente consome, a gente olha muito a marca. Quando você vai comprar, por exemplo, um celular, você sempre pensa Samsung, Motorola, Apple. É uma das 3 primeiras que vem na sua mente. E nenhuma delas são indústrias brasileiras, tá? São produtos produzidos no exterior e que são vendidos aqui a um preço mais alto do que é vendido lá. Você fala, mas é porque lá eles produzem, lá é mais barato. Se fosse assim, gente, os produtos que são produzidos no Brasil seriam vendidos dentro do Brasil mais barato. Só que não é assim, tá? Tá bem ao contrário. Eles fazem isso porque aqui é um local onde não tem jeito da gente comprar se não for importado, se não for de outras empresas fora do país. Tá? Não tem aqui. Se você quiser comprar um celular nacional, não tem. Todas as empresas de celulares são internacionais. Sejam dos Estados Unidos, seja da China, ou eu acho que é a China, Japão, Estados Unidos, e tem um da Coreia do Norte ou do Sul, se eu não me engano. Não, é da Rússia, me desculpa. Que é o Nokia, tá? Então, a maioria dos produtos tem é um produto, mas que pode ser produzido em outros lugares que tem outras marcas, só que os mais conhecidos, os mais globalizados, são determinados produtos. Aquilo causa uma maior concentração de dinheiro na mão só daquelas empresas. Porque talvez existe uma empresa secundária, assim, um pouco menos famosa, que produz um produto até melhor e que as pessoas não compram lá, porque ela não é conhecida. E quando ela começa a vender, começa a conseguir um lucro, as multinacionais vão lá e compram ela, tá? Aí você fala, mas isso não acontece tanto. Acontece, gente. Um grande exemplo disso aqui no Brasil é o Guaraná Jesus, tá? O Guaraná Jesus é um Guaraná produzido no Maranhão, tá? E ele ganhou, de um tempo pra cá, ele ganhou uma fama muito grande, assim, então as pessoas começaram a saber o que era o Guaraná Jesus, a começar a procurar pra comprar o Guaraná Jesus, e na parte, assim, lá do Maranhão, Nordeste, esse tipo de coisa, ele começou a vender uma quantidade muito boa. E se for olhar, é concorrente da Coca-Cola, porque a Coca-Cola é uma empresa, assim, que a maioria dos refrigerantes que você toma, que você vê nos mercados, é da Coca-Cola, tá? Então eu tô tentando arrumar minha blusa pra cá, porque a câmera tá invertida. Aí eu tô toda hora assim, puxando e não tá... Ah lá, e não tá colocando. Beleza. Tá certo. Vamos lá, Coca-Cola. E Guaraná Jesus. A Coca-Cola viu, né, o Guaraná Jesus crescendo e ela adorou. Aí você fala, mas por que ela gostou? Um concorrente dela tá deixando de comprar um produto dela pra comprar outro. Gente, a Coca-Cola é uma empresa, assim, imensa. Então, ela viu outra empresa crescendo, ela pensou, beleza, cresce bem, chame bem atenção. Porque depois que chamar bem atenção a empresa crescer, ela vai lá e compra ela, tá? Então, vai ser tudo da Coca-Cola. Então, por exemplo, se você comprar um Guaraná... E ela já comprou o Guaraná Jesus, né? E se você comprar um Guaraná Jesus ou uma Coca-Cola, vai o lucro pra ela do mesmo jeito. Então, ser uma marca conhecida, uma marca divulgada, é bom pra ela. Porque ela vai lá e compra aquela marca. Então, tudo que a gente compra, a gente pensa, não, hoje eu não quero tomar uma Coca-Cola, eu quero tomar um Guaraná Jesus. Você vai comprar o Guaraná Jesus, mas o lucro vai ir pra mesma empresa, tá? Então, por isso que as multinacionais, elas são um pouco perigosas. Porque se a gente for olhar, você pensa, mas não tem problema, elas compram, elas vendem, quer dizer, produtos de qualidade e as pessoas compram. Fala, não, beleza. Mas com isso, não, esse aqui é o Blocos Econômicos, você tá lá na frente. Eu vou pausar essa explicação e vou explicar daqui a pouco por que as multinacionais elas são perigosas, porque aí eu vou passando meus slides na ordem. Vamos lá. Blocos econômicos. Embora essa ocorrência possa ser inicialmente considerada como um entrave à globalização, pois acordos regionais podem impedir uma global interação econômica, ela é fundamental no sentido de permitir uma maior troca comercial entre os diferentes países e também proporcionar ações
conjuntariais em grupos. Ou seja, os blocos econômicos, eu tô no Brasil ele tem determinado bloco econômico. Eu quero vender um produto para um local X, que é outro bloco econômico. Então, são os locais, né, onde o sistema econômico ele circula, tá? Sistema capitalista. O sistema capitalista, como eu falei, eu vou fazer uma breve introdução nessa aula, eu não vou aprofundar, porque a aula em seguida dessa, eu já até fiz meus slides para ele, vai ser, né, do sistema capitalista, tá, gente? Então, eu não vou abordar esse tema de um jeito muito amplo, justamente porque eu vou fazer uma aula bem separada, bem detalhada sobre o sistema capitalista, tá, para vocês entenderem mais aprofundado. Eu vou falar brevemente dele, porque não tem como vocês entender a globalização sem entender o sistema capitalista, beleza? E como esse é o primeiro vídeo de introdução, a gente ainda vai abordar diversos temas dentro desse bloco de aulas, tá? Vamos lá, sistema capitalista. Por fim, cabe-se ressaltar que o avanço da globalização culminou também na expansão e consolidação do sistema capitalista, além de permitir sua rápida transformação. Assim, com a maior integração mundial, o sistema liberal ou neoliberal ampliou-se consideravelmente na maior parte da política econômica nacional, difundindo-se a ideia de que o Estado deve apresentar uma mínima interação na economia. Tá? Então, o sistema capitalista, como a gente fala, né, ele tem diferentes formas, teve diferentes épocas, teve diferentes evoluções, só que o intuito dele sempre foi o mesmo, ele foi visar o lucro. Tá? Então, bati o copo na boca, mas tudo bem. Então, para ter o avanço da globalização, teve também a expansão do sistema capitalista, porque a globalização é a troca de informações, o aumento da expansão de você poder comprar um produto de outro lugar, um produto internacional, um produto global, tá? Então, com tudo isso, com o sistema econômico sendo bem influente no sistema de globalização, teve o sistema capitalista, tá? Porque o sistema capitalista é o sistema que a gente vive hoje em dia, tá? Se você compra um produto, você tá fazendo parte do sistema capitalista. Se você vende alguma coisa, você tá fazendo parte do sistema capitalista. Se você tem uma empresa que tem, mesmo de pequeno porte, você tem funcionários trabalhando para você tá dentro de um sistema capitalista. Se você é o chefe, ou o funcionário, você tá dentro do sistema capitalista. Então, você vive no sistema capitalista, porque é o atual, tá? Tá. Sistema neoliberal. Tem um sistema neoliberal, o liberal e o neoliberal, tá? O sistema liberal, ele defende a livre concorrência da economia, defende a democracia e a transparência, defende os direitos individuais e civis, o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Ou seja, o que é isso? O sistema liberal, ele protege que você pode comprar, vender de qualquer lugar, tá? Você decide se o Brasil, por exemplo, vai fazer ligação com os Estados Unidos para fazer uma compra, tá? Não tem como os Estados Unidos falar que você não pode fazer aquilo. Ele pode falar que não quer comprar em tal lugar, mas ele não pode decidir o que os outros países podem fazer, igual ele já fez, né, na história antigamente, para afetar a Inglaterra. Que é o seguinte, ele poderia proibir que determinado lugar X comprasse coisas de determinado lugar Y. Então, esse lugar Y ele seria prejudicado, porque ele não está tendo pessoas para comprar. Porque ele foi proibido para comprar por causa de outro local, por causa de um conflito de outra coisa. Tá? Então, o sistema liberal ele chegou para ele ser livre, a concorrência. Tá? Então, você pode comprar, vender, negociar com quem você quiser, no lugar que você quiser. Beleza? O sistema neoliberal, os teóricos liberalistas defendem a mínima cobrança de impostos e a privatização de serviços públicos. A doutrina neoliberal prega a menor participação possível do Estado na economia, dando preferência aos setores privados. O que é isso, gente? Por exemplo, o Correio, ele tá todo mundo falando se privativa ele ou não. Se vai desprivatizar, no caso. Porque aí ele é um sistema, por exemplo, que o Estado, né, tá ali, e ele tem um
uma empresa, por exemplo, igual o Correio de Envio das Coisas, por exemplo. Ela é uma empresa que ela tem aquela renda fixa do governo. Aí, quebrando isso, não vai ter mais, por exemplo, concurso para Correio, não vai ter nada sobre isso, porque agora ela vai ser por si só. Se ela quiser continuar exercendo e tudo mais, ela vai funcionar do mesmo jeito, só que ela vai ter que fazer um trabalho para ganhar com isso, para poder manter os funcionários dela e poder continuar com aquilo, tá? Então ela vai quebrar essa privatização, beleza? A globalização é, portanto, um tema complexo, com incompatíveis aspectos e características. Sua manifestação pode ser considerada linear, de forma a ser mais ou menos intensa, a depender da região onde ela se estabelece, ganhando novos contornos e características. Podemos dizer assim que o mundo vive uma ampla e caótica inter-relação entre o local e o globo. Ah, não, mas o que é isso? A gente, no sistema de globalização, a gente tem uma interação constante com todos os locais do globo. Então, a principal característica da globalização é essa interação, tá? Você vai ter sempre uma interação com o resto do mundo. Você liga a televisão e você tem notícias do mundo. Você abre o computador e você pode ver o que você quiser, de onde você quiser. Você pode conversar com pessoas de infinidade de lugares, numa velocidade muito rápida. Você tem acesso à compra e venda de jeito muito mais simples, de jeito muito mais tecnológico, tá? Então, eu tô toda hora assim com o lápis no meio da tela, né? Então, fiz de novo. E então você tem uma maior facilidade, tá? No contexto da globalização. Você vive numa era mais tecnológica e você tem acesso a informações, a recursos, a informação sobre cultura, a economia, a compra e venda e tudo de um jeito muito mais simples, de um jeito muito mais rápido, de um jeito muito mais tecnológico, tá? Que tem uma maior interação de locais, beleza? Antes de eu ir para as questões, eu vou voltar aqui, ó, nas multinacionais, tá? Que eu pensei que eu tinha colocado nesse slide, eu não coloquei, mas como eu comecei a falar nessa aula, eu vou fazer uma breve falar um pouquinho sobre isso e depois até eu trago, né, uma aula dentro desse contexto sobre as multinacionais, porque elas são muito importantes. Gente, eu comecei a falar de por que é perigoso monopolizar uma empresa. Por que é perigoso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu sou uma empresa que eu forneço, vamos ver, eu forneço tênis, eu vendo tênis. Eu vendo tênis e eu sou uma empresa multinacional, eu sou uma empresa muito grande. Então, a maioria das pessoas, elas compram na minha empresa. E quando aparece outra empresa que vende tênis, eu vou comprar ela. Então, eu vou ser a única empresa que vende tênis, tá? Então, por que isso é perigoso? Porque fazendo isso, a empresa tem uma liberdade que ela não deveria ter. Que é o seguinte, você pensa, mas é normal, ela vende, ela faz um produto bom e não tem nada errado. Tá, mas imagina que, como ela tem acesso ao fornecimento de todos os tênis, então eu, como essa empresa, eu posso aumentar o preço desse tênis do jeito que eu quiser, tá? Então, por exemplo, época de frio, que você precisa de um sapato mais fechado, um sapato mais quente, principalmente naqueles países muito mais gelados, eu tô vendo que tá entrando a época de frio e eu dobro o preço do meu produto, tá? Meu produto que valia R$100, agora ele vale 200. E você não tem outro lugar para comprar, porque a única empresa no mercado que vende tênis é a minha. Então eu tenho um controle sobre isso muito grande, e é um controle que não é legal, tá? Por isso que é importante a gente estimular a concorrência das empresas. Beleza? Por exemplo, se eu vendo tênis e tem uma outra empresa grande também que vende tênis, a gente tem uma concorrência naquilo. Então, se eu aumentar o preço muito alto, as pessoas vão optar a comprar na empresa que está mais barato. Então, essa concorrência é boa para o consumidor, beleza? Porque quanto mais uma empresa ela concorre com a outra, então ela busca que o seu produto seja melhor.
seu produto seja mais acessível para as pessoas, que se ele for mais caro, então ele vai ter uma melhor qualidade, tá? E é assim que funciona a concorrência. Por isso que as pessoas, quando a gente vai comprar, hoje em dia, eu acho isso assustador. A gente vai comprar e as coisas são muito... Tem sempre uma marca que vem na sua cabeça de imediato e você não pensa em outra. E eu faço isso, tá? Todo mundo faz isso. Por exemplo, eu fui comprar um notebook e eu quero comprar um notebook e tal, e eu penso, marcas de notebook, eu já penso Dell, LG, Samsung, Apple, mesmo sendo mais caro. E essas são as marcas que a gente pensa, sabe? E tem outras marcas, só que essas multinacionais, elas não deixam essas outras marcas crescerem. Quando elas deixam essas outras marcas crescerem, é com o intuito de comprar elas. Um grande exemplo disso, eu já falei sobre o Guaraná Jesus, mas um exemplo assim muito maior é a Disney. Se você vê filme, se você vê série, se você tá ligado no assunto, né, nesse tipo de coisa, você sabe. Você tem um filho, você vê um desenho, alguma coisa assim, você sabe que é tudo da Disney. Tudo da Disney. A Disney comprou a Fox, cara. Sabe? Então, é uma coisa que você olha e fica pensando que tá tudo concentrado, assim, não tudo, mas a maioria hoje em dia tá concentrado na Disney, tá? E é até engraçado porque eu acho, né, que uma das maiores concorrentes da Disney atualmente é a Netflix. Porque a Netflix, ela lançou algo que antigamente a gente não pensava nisso. Ela lançou uma plataforma de streamer. Você fala, mas o que é isso? É uma plataforma de vídeo, de filmes, séries, etc. Que você paga um valor X, que ele não é tão alto, ele não é tão elevado. E você tem aquela disponibilidade de assistir o programa que você quer, na hora que você quer, aonde você quer. Então você pode ver no seu celular, você pode ver no seu notebook, você pode ver no seu tablet. E isso foi um pouco assim, eu acho, pra mim, foi a primeira plataforma que eu vi lançando. Hoje em dia é uma das únicas assim que me chama a atenção pra comprar, pra assinar e comprar, tá? E depois que a Netflix começou a crescer, ela começou a investir em séries dentro pra ela, né, gente? Então ela começou a investir naquilo. E as outras plataformas, como Disney, Amazon, eu lembro só isso, mas tem mais, elas começaram a fazer isso também. Então, a Disney, por exemplo, agora ela ainda tá no começo da plataforma de streamer dela, ela ainda tá lançando séries, assim, poucas séries novas ainda, poucos filmes novos ainda, mas eu tenho certeza que daqui a pouco ela vai estar lançando coisas muito maiores. Por exemplo, a Disney comprou uma das melhores sagas, assim, pelo menos pra mim, uma das histórias mais bem criadas, que é do George Lucas, que é Star Wars. Tá? Então, você comprando o filme do Star Wars, os direitos do Star Wars, você pensa, não, mas ela vai fazer filme, série, beleza, mas você não pensa que ela tá produzindo brinquedos, ela tá produzindo cadernos, ela tá produzindo camisas, então é uma rede dentro daquilo enorme de lucro, tá? Quando agora você vai comprar uma blusa numa loja, assim, numa C&A da vida de Star Wars, você tá dando dinheiro pra Disney, tá? Quando você vai numa BeHappy comprar um brinquedo pro seu filho, pro seu sobrinho, pro seu primo, e é de Star Wars, você tá dando dinheiro pra Disney. Então, é um sistema enorme, gente, enorme. E que cada vez cresce mais, tá? A Disney sempre cresce mais e mais e mais e mais. E não só ela, a Disney, a Coca-Cola, o McDonald's, a Nestlé. Tem muitas empresas assim. E elas são as maiores beneficiadas, né, pela globalização, beleza? Então, quando você vê uma empresa desse porte, nos dias de hoje, você pode estar tendo certeza que ela está lucrando uma quantidade absurda de dinheiro, tá? Porque hoje em dia tudo é mídia social, tudo é tudo online, tá? Por exemplo, se você tá vendo esse vídeo que eu tô fazendo agora, mesmo sendo um vídeo que eu comecei a fazer, eu criei o canal, por exemplo, essa semana, e esse tá sendo um dos meus primeiros vídeos, não tem ainda uma qualidade muito boa, esse tipo de coisa, mesmo assim, eu tô chamando a sua atenção pra você abrir esse vídeo, pra você assistir esse vídeo,
tá? Então isso é uma influência. O que eu falo aqui vai influenciar você em alguma coisa, vai te ajudar nos seus estudos, vai fazer você pensar sobre aquilo, tá? Então, você tendo acesso ao controle de informações, por exemplo, como a Netflix tem, a Disney tem, ela pode fazer uma série, um filme de algo que as pessoas não pensam, porque elas vão começar a refletir, vai começar a bombar nas redes sociais, vai começar a ser mais falado, a ser mais comentado. Então elas têm um controle social junto com associado a essa globalização muito grande, viu, gente? Então, é algo que eu vou tratar na próxima aula mais aprofundado, mas eu queria só que vocês tivessem a noção, né, do que era uma multinacional, beleza? Agora vamos para a questão. Deixa eu mudar isso aqui. Tá, peraí, deixa eu passar isso aqui. Só pra fazer isso aqui e não dar a resposta. É porque se eu clicar pro meio, ela ia passar pra próxima e eu te mostrar a resposta. E eu não quero isso. Beleza, vamos lá. Questão. A globalização é um processo contínuo de integração, em especial economia do globo. Para tal, torna-se necessário a disponibilidade de ferramentas que permitem a organização das redes e dos fluxos entre as diferentes regiões do mundo. Desse modo, pode-se apontar que a globalização está amparada vamos lá, letra A. Potencialismo econômico praticado pelos países desenvolvidos. Tá. Não é, né? Porque eles não praticam o protecionismo econômico, né? Os países desenvolvidos, assim, é mais de um jeito um pouco mais amplo, beleza? Letra B. Desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação. Globalização, ela é isso aí mesmo, né, gente? É um desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação. Porque é a partir disso que gera o sistema globalizado, beleza? Vamos ver as outras. Letra C. Emprego de técnicas tradicionais de produção como Fordismo. Com a globalização veio... tem, né, as indústrias, mas isso mais no sistema industrial, mas a globalização também faz parte de tudo isso, né? E teve, sim, né, a prática do Fordismo. O que é Fordismo, gente? Fordismo é o seguinte... Antigamente, as pessoas faziam... uma pessoa que mexia com fabricação de tecido, ela fazia a composição toda, ela pegava matéria-prima, ela costurava, ela fazia manga, ela fazia calças, ela fazia tudo. Com o sistema, depois da Revolução Industrial, ficou as coisas mais, assim, eram mais máquinas fazendo, e aí você tinha que responsabilizar sobre uma função. Então, isso é um sistema fordiano. O que é isso? Você vai chegar numa empresa e seu trabalho vai ser fecha-caixa, tá? Vai ter uma esteira, e a esteira vai passar na sua frente com uma caixa, que outra pessoa já colocou o produto ali, outra pessoa já embalou aquele produto, e o seu trabalho é só fechar aquela caixa e passar o lacre. Então, o seu trabalho é isso, você vai passar o dia todo fazendo isso. Isso é um sistema fordiano. Ele é dividido, né, em etapas. Tá? Cada pessoa tem uma função dentro daquela engrenagem daquela indústria, beleza? Porém, essa não é a resposta, porque isso é mais ligado à formação das indústrias, viu? Que é outro assunto, é outro tema, bem mais elaborado do que isso, mas não é isso, beleza? Letra D. Comprometimento com o desenvolvimento sustentável das nações. Olha... como o sistema nosso é capitalista, as pessoas, elas não estão muito... claro que tem as pessoas ambientalistas que elas pensam, né, no planeta, na biodiversidade, na natureza e tudo mais para cultivo, mas a globalização, ela não foca no comprometimento do desenvolvimento sustentável da nação, não. Ela foca em lucro. Então, quanto mais ela pega a matéria-prima daquele lugar, mais lucro ela vai ter. Por isso que que tem hoje em dia tanto desmatamento, tanto o efeito estufa, tá, que aumentou. Isso também é uma consequência da globalização, beleza? Então, a D tá errada, tá? Letra E, processo industrial altamente concentrado nos países emergentes, tá? Processo industrial não altamente concentrado nos países emergentes, beleza? O processo industrial, ele é sim concentrado, mas ele é concentrado em todos os países. A maioria dos países
todos os países, eu acho que hoje em dia, eles são industrializados, tá? Eles têm uma indústria, eles têm uma cidade grande, eles têm um centro urbano grande, que as indústrias são localizadas ali, e mesmo os países subdesenvolvidos têm, os países desenvolvidos, eles pegam as indústrias que eles têm e eles põem no país subdesenvolvido, igual eu falei, porque lá os impostos são menores, esse tipo de coisa. Então, a letra E tá errada, beleza? Então, a letra C é a letra B, tá? Que é o desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação. E a globalização, ela gira em volta disso, gente. Ela gira em forma de você poder comunicar de um jeito mais fácil, de você poder chegar num lugar de um jeito mais fácil, de você poder... Aí vem, né? Você poder levar uma mercadoria, você poder ter uma interação cultural com outro lugar, por conta da comunicação. Porém, porém não. É por isso, né, que a globalização é marcada pelo transporte e meios de transporte e comunicação, beleza? E aqui eu fiz um breve resuminho de por que a resposta está certa. Que a globalização é um processo de interação econômica e social, que necessita de uma rede de ligações entre os diferentes pontos do globo. Desse modo, para que haja uma troca de bens e serviços em nível mundial, torna-se necessário o desenvolvimento de redes de transporte e comunicação, que permitem a circulação desses fluxos. Beleza? Então, isso é porque que a justificativa B, ela tá certa, tá? Bom, por hoje, a gente terminou, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei aqui, ou então vocês acham que eu falei algo errado, ou vocês querem incrementar alguma coisa, vocês deixam um comentário aqui embaixo, porque eu comecei a fazer os vídeos faz poucos dias e eu ainda tenho pouca forma de recurso, viu, gente? Tanto que a qualidade de vídeo, eu pus um vídeo um pouco menor justamente por isso, porque a minha câmera, minha webcam no caso, ela é muito ruim. E se eu colocar ela ampla, eu vou ficar com a qualidade de vídeo muito ruim também, viu? E aí eu fiz um sistema, né, de colocar os slides para vocês irem acompanhando enquanto o meu rostinho tá ali embaixo e vocês vão acompanhando comigo falando também, beleza? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês tiverem algum questionamento, vocês tiverem alguma ideia sobre as próximas aulas ou alguma coisa assim, vocês comentam aqui embaixo, que eu vou ler e responder cada comentário seus, viu? Mesmo se forem críticas são sempre boas, que são construtivas, beleza? Então, essa foi a primeira aula sobre a introdução, né, da globalização. Na próxima aula a gente vai falar sobre capitalismo, depois a gente vai ver sobre o conceito de capitalismo versus socialismo, e depois as multinacionais mais bem explicadas. Então, fica de olho no canal, beleza? Que vão começar a ter novos conteúdos, tá bom? Tchau pra vocês, bons estudos!